Olá, eu sou Herô, eu sou de Joinville, Santa Catarina, Brasil. Eu tenho 59 anos e eu tive uma vida que para muitas mulheres é um privilégio. Primeiro, eu optei ser mãe solteira aos 30 anos. Imagine ser mãe há 30 anos atrás, dentro de uma comunidade religiosa cristã, com toda aquela, como que eu posso dizer, aquele fundamentalismo. Eu sou meio a la Simone de Beauvoir, meio a Cora Coralina, uma mistura das duas, isso que é interessante. Então, eu tive várias profissões. Eu trabalhei como agricultora, eu sou ex-freira, eu sou ex-contabilista, trabalhei com bancos, eu trabalhei como chefe de gabinete, 2 mandatos, deixei 68 leis aprovadas. Quando eu trabalhei na Câmara de Vereadores, todas elas em favor da dignidade humana. Eu digo 68 leis, 63 leis aprovadas, por quê? Porque eu sou autora delas. O vereador quem assina, mas quem fez e tudo mais foi eu. Eu trabalhei depois como corretora de imóveis e finalmente agora como escritora. Eu levei 56 anos para me aceitar como escritora. E isso é interessante. Eu sempre quis escrever, mas eu tinha vergonha do que os outros iam achar do que eu escrevia. Até que um dia que eu mostrei meus escritos para um psicólogo, grande amigo meu, que era meu cliente de corretagem imobiliária, e ele me pegou no primeiro momento e disse: Herô, o que tu fez da tua vida? E naquele momento, eu fiquei olhando, puxa vida, eu vim mostrar meu escrito para ele, meu manuscrito, e o cara vai me dar um pito. Aí ele me pegou nos ombros de novo: o que tu fez da tua vida? Bem, ele ficou olhando, eu não sabia o que responder. E então, na terceira vez, ele me deu uma sacudida no meu corpo e disse: o que é que tu fez da tua vida? Tu tem o dom. Cara, nesse momento eu chorei como criança, porque finalmente eu me aceitei como criança. Eu chorei como se estivesse recomeçando tudo, como eu nascesse ali. E a partir dali, a minha vida mudou. A minha vida mudou não financeiramente, porque a vida de escritor nesse país, ela só regride. Mas a minha vida mudou como mulher, como ser humano, como defensora de direitos humanos. E isso é interessante. A partir dali, eu me reencontrei, eu me achei, eu descobri para que eu vim. Eu descobri qual o meu propósito nesta vida, nesse tempo e nesse espaço que eu ocupo nesse planeta. Bem, nós sabemos que a poesia é um dado mental, ela é certeira. É mais fácil você entender um contexto quando você lê uma poesia do que ler um livro inteiro para chegar ao final, para você entender toda a história e aquela história apenas daqueles personagens. A poesia ela é mais ampla e sempre reafirmo, a poesia é um dardo mental, ela te ajuda a compreender o universo e o seu entorno. Bem, eu comecei a escrever e eu tinha insônia. E olha só, às vezes Deus dá um limão e depende da gente fazer uma limonada ou dizer que o limão estava estragado. Eu sempre tive insônia e eu sempre tive pensamentos maravilhosos de madrugada. E então eu pensava o seguinte: amanhã de manhã eu escrevo. Amanhã de manhã você não lembra o que você pensou. Aqueles pensamentos que caminharam, que passaram pela tua mente de madrugada, de manhã eles não te pertencem mais. E isso que é interessante. Você tem que anotar naquele momento, porque na manhã seguinte você não lembra dos pensamentos. Você sabe que você teve uma emoção, que teve sentimentos maravilhosos, mas você não lembra do que se passou. Isso que foi interessante. Então eu comecei a anotar no bloco de notas do celular. De noite, tá ali, você pega e anota e beleza. E com aquilo eu comecei a montar minhas poesias. E é interessante que a poesia que eu recebo de madrugada é diferente da poesia que eu escrevo por vontade própria. Tá? Dizem que de madrugada é dividida em 3 sessões. Da 1 às 2, os anjos querem falar com você. Então, se você tem insônia das 1 às 2, fique antenada, porque os anjos querem falar com você. Isso é interessante.
Das 2 às 3 é o demônio que quer falar contigo. Das 2 às 3 você tem os piores pensamentos na madrugada, os piores remorsos, as piores raivas, as mágoas, elas parecem que se fermentam das 2 às 3. É interessante isso, e eu vivi essa experiência para separar essa metamorfose em espaços de tempo. E das 3 às 5 é o melhor, é o divino querendo falar com você. E nesse momento eu escrevi as melhores poesias da minha vida. Elas vêm inteiras, não precisa de retoque. Tá? É incrível isso, é de uma emoção. Eu lembro de uma madrugada que eu recebi 9 poesias belíssimas. Tá? Não precisava de retoque, não precisa mudar um ponto, uma vírgula, uma palavra, um sinônimo, uma rima, não precisa nada. Ela vem completa, ela é intensa. Isso que é interessante. Bom, eu também tive um período de depressão e a poesia me ajudou a sair dessa agonia da depressão, sabe? Foi minha única válvula de escape. Eu pus para fora. Aqueles pensamentos que estão dentro da minha cabeça, até tem uma poesia que fala que minha cabeça é pequena para conter os meus pensamentos, e eu tenho pensamentos acelerados, então eu estou falando com você, mas minha mente já está maquinando outras coisas. É interessante porque esse pensamento acelerado é tanta coisa que a minha mente parece-me pequena para tanta coisa que tem que caber lá dentro. E eu fiz uma poesia nesse sentido, até um tanto icônica, rindo de mim mesma por essas coisas. Tá? Eu tenho hoje 18 livros escritos, mas eu lancei apenas um, que é o Nossa Decadência. Tá? Esse livro está na Amazon. É um livro de poesia de protesto. E é interessante, por que poesia de protesto? Porque nós vivemos uma situação nesse país que é tão estarrecedora que nós temos que protestar. E o interessante é que a gente tem que pensar, enquanto escritor na sociedade, nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Em toda a história, os poetas relatam de uma forma muito diferenciada a própria história. Tá? Eles poetam a própria história. Então, o que eu fiz? Eu escrevi poesias de protesto. Eu escrevo contra a política, contra o desrespeito aos direitos humanos, contra o feminicídio, contra o desrespeito do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o desrespeito à natureza através da ecopoesia, que é uma poesia bastante diferenciada, que celebra a natureza, né? A mulher, o patriarcado, então é explícito nos meus livros. Eu sou feminista de mão cheia. Tá? Eu sou antimachista, antifascista. Tudo que é ista, para mim, a porta está fechada. Eu não entro, eu não compactuo com essas ideias. Beleza. Sabendo que eu escrevi 18 livros, eu lancei apenas Nossa Decadência, um cenário assustador, que está na Amazon. Eu tenho alguns projetos bem diferenciados. Esse ano eu quero lançar 2 livros, talvez 3, mas tudo depende de financeiramente, depende de como a gente vai trabalhar com dinheiro. Como eu disse, eu não sou uma pessoa de posses, eu sou uma pessoa extremamente simples, que trabalhou para sustentar os filhos e esperei até me aceitar como poeta para poder escrever. E isso verte em todos os meus poros hoje. Eu não consigo fazer outra coisa, eu não consigo voltar para o mercado de trabalho porque eu não tenho cabeça para o mercado de trabalho. Eu tenho cabeça para a poesia, para o livro, para os meus romances. São 15 de poesia e 3 livros de romance. Quando eu terminei, o meu primeiro livro foi o Ondas e Sentimentos. Interessante que Ondas e Sentimentos me ensinou uma coisa. A poesia ensina tanta coisa, o escrever ensina tanta coisa pra gente. Ondas e Sentimento me ensinou que nós, seres humanos, somos capazes de vivenciar
403 sentimentos diferentes. Você já imaginou que maravilha isso? Você conseguir experimentar, viver 403 sentimentos diferentes. Isso é maravilhoso como ser humano. Eu acho que nós somos o único ser no planeta que pode sentir tanta coisa diferente. E a poesia te ensina isso que é legal, sabe? Depois que eu terminei Ondas e Sentimentos, veio o bambu. Por que o bambu? Foi acidental, na verdade, o bambu. Uma leitura, alguma coisa assim. E o bambu é interessante porque o bambu é 100% carbono, nós também. O bambu é 100% resiliente. O vento leva, ele volta. O bambu tem 100% para cima, 100% dentro da terra, então ele é estável, tá? Não há o que derrube ele. Nós também, nós somos resilientes, nós somos iguaizinhos ao bambu. Tá? O bambu enfeita áreas de jardinagem, nós somos enfeites da nossa casa, ou da nossa vida, ou do nosso amado, dos nossos filhos. Nós somos a coisa mais linda da vida das pessoas a quem nós amamos e que nos amam. O bambu tem uma coisa muito interessante, ele trabalha em ladeiras para estabilidade da terra, e nós somos esteio de muita gente. Então veja quanta similaridade tem o bambu com o ser humano. Terminei o bambu, e interessante que quando a gente termina um livro, a gente se sente meio órfão. Até então eu escrevi um livro por vez. Terminei o bambu, eu comecei a escrever uma coisa muito interessante. A mente não mente. Você mente para ele, para ela, para ele, mas você não mente para você. Isso que é interessante. Não te falei que a poesia te ajuda a te conhecer? E te ajuda a conhecer muita coisa no seu entorno e sobre como viver melhor. Então, a mente não mente, você mente para o outro, mas você não mente para você. E isso é muito interessante. Depois disso, começou uma fase da minha vida de explosão de poesia. Eu recebia as minhas poesias de madrugada, nas minhas insônia. E por que eu falo recebo? Porque elas chegam na mente da gente. Tá? É como se você recebesse de uma força superior ou alguma coisa. Eu sempre falo que Deus quer falar com você das 3 às 5. Então fica antenado da madrugada. Depois de A Mente Não Mente, eu comecei a escrever bio. Comecei a escrever cartas. Comecei a escrever Língua Solta, Pensamento Solto, e assim foi. São todos livros de poesia. Bio, ele celebra a vida. Isso que é interessante, a vida no entorno, tudo que tem vida em nossa volta. Eu escrevi um livro muito interessante chamado Silgrafia, que é o sil das letras, sil das coisas. Na verdade, o que nós estamos tendo aqui é um sil de conversação, amiga. Não tem, tá? Tudo na nossa vida é um grande sil. Você está fazendo uma confraternização, é um sil de confraternização. Sil não é só sexo, querida. Sil é viver bem. É assim por diante. Sil é ter saúde. Você pode estar doente, você pode estar no sil de doença, você pode estar no sil financeiro, no sil de pobreza. Tudo na nossa vida é um grande sil, em ciclos. Parece aquele desenho das Olimpíadas, que tem um dentro do outro. Então, é a nossa vida. Quando termina um, começa o outro. Mas no meio tem as lembranças que a gente tem da vida que você já viveu e serve de base para segurar a futura. Por isso que aqueles círculos, viu como uma poesia interessante? Tá. Silgrafia tem essa sacada muito legal. Aliás, quem prefaciou Sil para mim foi a Beth Fontes, que é uma artista, que é uma autora de livros infantis de Joinville, que também recebeu vários prêmios esse ano, e o prefácio dela é muito interessante para essa questão do sil e da feminilidade e da forma como você encontra, como você vê a vida. Tá? Depois disso, eu escrevi mais 4 livros simultâneos de poesia, que foi Magia, In Natura, Female Delirium, já vamos falar sobre ele, e Herdeiros do Arco-Íris.
O In Natura, ele celebra a natureza como um todo, tá? Você já imaginou o fundo do oceano quando tem um terremoto, aquela larva saindo da terra? Tá? Que é o sangue da terra descendo ladeira abaixo ou então dentro do mar? Já imaginou poetar sobre isso? Pois é, tá em Natura, olha só que interessante. Fala do fundo do mar, fala da vida marinha, fala da natureza, de pássaros, do sol, do vento no rosto, fala coisas maravilhosas de você viver a natureza, gente, é emocionante viver a natureza. Isso está em Natura, que provavelmente ele está na escala para o ano que vem. Lembrando, eu tenho 18 livros escritos, 15 depois, um lançado, tá? 15 ainda para lançar, na verdade são 19, um lançado, 15 para lançar de poesia, 15, né? 1, 2, 3. 15 de poesia e 3 romances, tá? Depois de In Natura, eu escrevi, simultaneamente que eu escrevi os 4, eu escrevi magia. A magia é aquela coisa da vida, a magia de viver, a magia de você entender as coisas. Sabe aquela coisa sensível que você pega no canto do passarinho, no nascer do sol, no pôr do sol, na lua, a magia das coisas. A magia de um raio com trovão, uma chuvinha, sabe? A magia de você estar em casa, deitar no colinho da pessoa que você ama, tá? Essa é a magia da vida, minha amiga. Isso é maravilhoso. Tá? E aí ela segue essa vibe que você se encanta pelo livro. Simplesmente se encanta. Não tenho que... Eu vou ler uma poesia para vocês que está em magia. Tá? E isso é muito interessante que... Deixa eu ver aqui, já digo para você a poesia que está dentro da... Chama-se Entrei Dentro da Música. Você já imaginou você entrar dentro da música? Não é louco isso? É magia pura, amiga. É magia. É isso mesmo. Nós somos bruxas. Nós, mulheres, fomos queimadas na fogueira, mas as que sobraram, que são nossas ancestrais, tá? Nos deixaram com essa magia correndo na veia. Isso é maravilhoso. Tá? Entrei dentro da música. De repente, um som instrumental me invadiu. Se alojou em minhas células cerebrais. Fez tremer meus neurônios. Reagiu a cada molécula do meu corpo. Apenas deixei a música me conduzir. Fechei os olhos e não vi o mundo. Senti voar meus sentimentos. Minhas emoções afloraram. Meu coração arretimou. Minha alma dançou. Senti cada sustenido, cada melodia, cada nota, cada tom. Nesta vibe, viajei no seu ritmo. Minhas emoções entraram em ressonância cósmica. Então a magia aconteceu. Entrei dentro da música. Não é maravilhoso isso? Você sentir a música reverbar no seu corpo e você entrar dentro da música, você faz parte da música. E isso a poesia te dá. Isso é maravilhoso. Tá? Assim como essa poesia maravilhosa, tem outras também, tanto em Natura, como em Magia, como Female Delírio e como em Herdeiros do Arco-Íris. Mas vamos lá. Female Delírio é um dos livros que está programado para o ano que vem. Female Delírio celebra a mulher. Eu não digo mais empodera a mulher. Claro, nós temos que empoderar a mulher. Eu me sinto empoderada. Isso é um luxo. Você tem que se sentir empoderada. Aliás, a Female Delírio traz o prefácio da Divanise Carbonieri, que é uma das 5 finalistas de contos do Prêmio Jabuti desse ano. Ela fala coisas maravilhosas de Female Delírio. Se eu tiver condições financeiras, ele sai em março, que é em comemoração do Dia da Mulher. Mas tudo é uma questão de passo a passo.
Femália e Delírio, ele traz essa pegada, essa vibe de respeito, de igualdade, de feminismo, de direitos humanos, sabe? Ele trabalha essa coisa maravilhosa que é a mulher. Tá? Não importa se ela é cis, se ela é trans, se ela é bi, se ela... não importa, sabe? Você é a sua prioridade. Ame-se, principalmente ame-se. Jamais permita que um ser homofóbico, que um ser machista entre na tua casa e reproduza filhos. Não faça isso. Por quê? Você é sua prioridade, entende? É isso que Femália e Delírio ensina. Tá? Ele celebra a mulher e nós, enquanto mulheres, nós temos que nos celebrar. Eu costumo dizer uma coisa muito séria, e isso está em Femália e Delírio. Atente só, meninas, raciocine comigo. Até agora, o Homo sapiens da espécie masculina dominou o mundo. Stop! Acabou! De agora em diante, o mundo será dominado pela Homem sapiens. A mulher sapiens. É a nossa vez. Chega. Enquanto nós não administrarmos o mundo, tá essa zoeira, essa falta de respeito, esse machismo, esse patriarcado, esses feminicidas, as leis em favor deles. Aliás, falando em lei, raciocina comigo. Olha como é bom ser poeta. Por que as leis em defesa da mulher são feitas por homens? Porque nós permitimos, amiga. Nós permitimos. Qual a nossa representatividade na Câmara de Vereadores da nossa cidade? Pouquíssima. Esse ano, na minha cidade, Joinville, teve a primeira vereadora eleita negra. No dia da eleição, minutos depois do anúncio da eleição dela, ela já recebeu ameaça de morte. Isso aqui em Joinville, Santa Catarina. Aqui é extremamente racista. Ela é a primeira vereadora negra. Ela tem que andar protegida por polícia, por policiais, por segurança. Tu já imaginou isso? Numa cidade como Joinville, a cidade de Santa Catarina, você ser eleita como vereadora negra, que no meu entendimento é um luxo, uma evolução, e de repente você recebe ameaça de morte. Isso é triste, gente. Ela é fantástica, uma vereadora a favor de direitos humanos, a favor da vida, a favor da evolução feminina, da proteção da criança. Ela é fantástica. Ana Lúcia Carvalho, se não me engano. Procurem nas mídias que vocês vão ver. E essa pegada tem em Femália e Delírio, essa delícia de desenvolver, de celebrar a mulher. Vocês vão amar Femália e Delírio. Em junho, eu quero lançar um livro totalmente inovador. Chama-se Herdeiros do Arco-Íris. Por que Herdeiros do Arco-Íris? Porque ele é totalmente destinado ao público LGBTQIA+. Ele celebra esse universo, isso que é maravilhoso. Tanto que a primeira poesia fala: renegociei com o fornecedor da vida o erro da entrega da minha embalagem. Você já imaginou isso? O livro ele traz, é muito interessante isso, que ele coloca em choque a aceitação de Deus na vida das pessoas, e consequentemente a aceitação do LGBTI como filho de Deus. Então choca. Renegociei com o fornecedor da vida o erro da entrega da minha embalagem, e não estou só. Percebi que sou sua experiência, e é assustador e também extraordinário, porque Ele habita cada célula do meu ser, entendeu? Então, como é que você vai, uma pessoa que é homofóbica, vai ler isso, ou ela vai se sentir provocada, ou ela vai entender que todos somos filhos do mesmo Deus. Não importa, não importa. Todos somos filhos do mesmo Deus. E essa pegada traz em Herdeiros do Arco-Íris, que tem uma capa belíssima do Tiago Almeida, que é a pessoa que faz as capas para mim.
e traz essa pegada de valorização do ser humano LGBT, da celebração da vida dele, e é maravilhoso, juro pra ti. Eu não sou LGBT, mas eu tenho um filho LGBT. E toda mãe sabe como é ter um filho LGBT, que se vai pra balada, se é que ele chega vivo, inteiro em casa, a gente sabe isso. Então eu achei melhor celebrar, sabe? Eu não tenho nenhum problema. Aliás, eu costumo dizer que prefiro ter 1000 filhos gays do que um homofóbico, machista, patriarcal. Esses eu não quero. Eu prefiro ter 1000 filhos gays, mas jamais um filho ala B. Tá? Ala A, A, B. Para quem entendeu, entendeu. Tá? E tenho 3 romances também, que são Anjos Existem, que é uma pegada maravilhosa. Também tenho Sal na Alma, que é um conto. Um romance, quase um conto. Ela tá uma mistura de conto e romance que até hoje eu, que sou autora, tenho dúvidas disso. Tá? Enfim, é um trabalho diferenciado. Tem também tem o Anjos Existem, o Sal na Alma, e tem um outro que é um segredo, as 7 chaves, que vai chegar a hora que a gente vai divulgar, que é maravilhoso. Também estou escrevendo outros 2, que é o Destino de Maria e os Sapatos que Crescem. Sapatos que Crescem eu estou ambientando ainda. É interessante quando você vai escrever um romance, você vai trabalhar então a situação de ambientação de personagens, de trejeitos, de cultura, de música, de gostos, usos, costumes e tudo mais. Tá? Fora isso, eu tenho um projeto bem mais ousado, tá? Que seria gravar audiobook de todos os livros de poesia. Esse audiobook, eu tenho o estúdio, eu tenho o músico já trabalhando pra gente, né? Porque o audiobook precisa da música. Tá? Então, eu tenho algumas parcerias para música, mas para 1, 2, 3 CDs. Só que nós somos 15 CDs de audiobook. Imagina que é bastante coisa. Então, se você estiver ouvindo e que quiser fazer parceria, estamos abertas. Tá? E eu transformei todos os livros de poesia em palestra motivacional poética. Olha que maravilhoso. Então, ela motiva e distribui a poesia nas escolas, para jovens, para adultos, para empresário, e principalmente para secretarias de educação, que você pode trabalhar nas escolas, e você pode trabalhar também nas secretarias de bem-estar social, trazendo a poesia para mulheres em situação de risco, que é o que as secretarias de bem-estar social trabalham. Tu imagina levar poesia para essa mulher e fazê-la se sentir maravilhosa, empoderar ela, valorizar ela como ser humano, como ela vai se sentir, entendeu? A poesia dá esse recurso, veja que maravilhoso, tá? Valorizar o ser humano e empoderar ele, de que ele pode, ele consegue, que ela é linda, maravilhosa. E é isso que eu quero fazer assim que acabar as pandemias, junto às prefeituras, levando as palestras motivacionais poéticas, ajudando pessoas e divulgando o meu trabalho. Isso é uma coisa. E por último, que nada melhor do que isso, a gente tem que sempre deixar o melhor por último, esse ano nós vamos ter um programa de YouTube chamado Ironizando. E é um programa totalmente diferenciado. Nós vamos gravar ele em locais simples, mas maravilhosos, que são cartões postais de Joinville, né? E vamos tratar assuntos diferentes, polêmicos, por isso chama-se Ironizando. O primeiro programa vai tratar uma coisa que ninguém fala, que é sexo na terceira idade. Olha que legal. Eu tô na terceira idade, ou entrando, tô com 59, com a porta, batendo na porta aí dos 60, mas a gente faz sexo, amiga. O que não faz? Tá? Embora eu seja solteira, qual o problema? E a gente tem que trabalhar essa valorização da mulher e sexo na terceira idade, junto com psicólogo, com médicos, sabendo dos cuidados, sabendo de uma série de coisas, tá? E tratar disso com naturalidade,
querido, querida vovó transa sim, tá? Mamãe transa sim. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso com uma certa naturalidade, como parte da vida, com respeito, tá? Eu acho que a gente tem que tratar sexo com respeito. É isso que tem que acontecer na vida das pessoas. Ironizando vai ao ar esse ano ainda, não sabemos bem a data e tudo mais. E eu estou também gravando as palestras motivacionais poéticas para serem vendidas no Hotmart. Tá? Nós também vamos lançar isso no outro canal com um youtuber aqui de Joinville, uma série de coisas assim bastante interessantes, e a gente tem aí parcerias com o mundo inteiro. Ontem, por exemplo, eu recebi convite para que a minha poesia de audiobook seja usada para de fundo musical para um grupo de dança de cadeirantes. Olha que interessante, a minha poesia gravada em audiobook, com uma música que eles estão definindo que tipo de música seria para eles, né? Provavelmente vai ser de tambor, imagina um som de tambor entrando devagarinho, vai aumentando, dá aquela intensidade, sabe? Depois vai baixando, você tem a tua poesia declamada, depois o som do tambor e o pessoal dançando, sabe? Depois, quando termina a poesia, aquele som de tambor vai aumentando, sabe? Aquele maravilhoso. Imagina, aí o ápice da dança termina ali, da dança de cadeirantes. Isso é um projeto que vai correr o Nordeste, que vai correr a Europa, e a minha poesia que vai estar lá. Você já imaginou isso? Que maravilha, que delícia! Tá? Assim como tem outros projetos agora,